Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer começarmos o capítulo 4 deste livro aqui. Bom, deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou Carolina Cota, sou psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação em terapia do esquema. Esse é o nosso clube do livro. A gente está estudando este livro daqui, que é um guia do clínico da terapia do esquema, o manual do guia o manual barra guia do clínico da terapia do esquema é um recurso para quem quer trabalhar com terapia do esquema em grupo e individual. Ele mescla o tratamento, tá? E a gente vai ver hoje o capítulo 4, que ele é focado nas sessões para grupo, tá? Bom, o trabalho ele é realizado a cada semana em um módulo e a sequência geral ela é estruturada da seguinte maneira. Então, a cada semana vai ser trabalhado um modo específico. Então, inicia-se pelos modos de enfrentamento desadaptativos, seguido pelo modo parental disfuncional, punitivo e exigente. Em terceiro, o modo criança vulnerável. Quarto, os modos criança zangada e impulsiva. Depois, o modo criança feliz. E, por último, o modo adulto saudável. E esse ciclo ele vai ser repetido 2 vezes. É importante ressaltar que, embora tenha-se aí como objetivo trabalhar um modo especificamente em uma sessão, pode ser que apareçam outros modos naquela sessão. Então, vamos supor que estou trabalhando o modo criança vulnerável e aparece pelos participantes, no relato deles, outro modo mais presente, como o modo parental disfuncional. E aí, eu não trabalho esse modo? Bom, trabalho, né? Uma das características do terapeuta do esquema é a flexibilidade. Então, é importante a gente trabalhar também o modo que surgir, mas não deixar de seguir a estrutura que você já tem ali pré-definida para aquela sessão, né? Cada sessão, cada encontro vai ter um roteiro e é importante você seguir esse roteiro, mas você também flexibilizar, tá? Como que eu fiz com esse capítulo 4? Eu estou dividindo em 3 aulas, então hoje é a nossa primeira parte, então vão ser 3 partes. A- Cada aula vai ter 2 itens do capítulo para eu tentar abarcar aí o maior número de informações e conseguir dividir com vocês. Se eu fizesse só uma aula, ou ia ficar muito extenso, ou ia resumir muito. E eu acho que vale a pena alguns pontos eu trazer aqui com detalhes para vocês. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te pedir para poder se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, se ele for útil para você, e compartilhar com outros terapeutas do esquema também, que você acredita que vão se beneficiar do conteúdo. Aproveitar também para te convidar em se inscrever e fazer parte lá do canal do Telegram, que é onde eu compartilho o material complementar, tá? Bom, ele começa então o capítulo trazendo algumas dicas gerais para o terapeuta. E aí eu vou separar essas dicas gerais em alguns blocos. O primeiro bloco são dicas básicas. O que que é importante que o terapeuta tenha aí como conduta? É importante que ele seja caloroso, genuíno, acolhedor e presente. Seja você mesmo e confie na sua intuição. Pergunte-se o que um bom pai faria. Essa pergunta é a pergunta que guia todo terapeuta do esquema. A gente sempre vai, diante daquele paciente que está na nossa frente, perguntar a nós mesmos, né, refletir aí o que que um bom pai faria nessa situação. Então, haja como um bom pai, entre aspas, ajude o seu paciente a identificar qual que é a necessidade emocional subjacente quando for algum modo que está ativado e quando for esquema, qual que é a necessidade que está ali por trás. Tente atender a essa necessidade de maneira limitada e ajude também o seu paciente a atender essa necessidade, tá? As autoras reforçam aqui a importância de reconhecer os pacientes pelo nome e validar sempre a experiência emocional dos pacientes. Um segundo bloco aqui de dicas gerais para os terapeutas é seja como um maestro de uma orquestra sinfônica. Seja responsável pela manutenção da segurança e do quadro da terapia do esquema.
O tempo é importante para conduzir o grupo. Pense em um maestro que reconhece cada membro e puxa o melhor de todos em um grupo colaborativo. Seja rápido para fazer intervenções no grupo, sempre que você identificar um membro desafinado, não verbalmente, mas gentilmente, gesticule, faça gestos para os outros esperarem a sua vez, para não interromper o fluxo. Forneça estrutura, especialmente no início. Tenha competência, que é saber o que fazer ou quando pedir ajuda externa. Seja criativo, intuitivo e teça, né, de tecer o grupo para um todo coeso. O terceiro bloco de dicas é sobre o estilo parental do terapeuta. Então, quais são as características que o terapeuta em grupo ele deve ter? Ser democrático dentro dos limites do julgamento clínico, do que é seguro e dentro das regras básicas do grupo. Então, é importante reforçar aqui que nessa primeira sessão, eu vou falar mais na frente da sessão de boas-vindas, aí eu falo nisso porque me veio aqui uma informação importante, mas eu volto nela daqui a pouco, mais para frente. Porque essas regras básicas do grupo a gente fala na primeira sessão, tá? Na sessão de boas-vindas, mas já já eu falo. Bom, então sobre o estilo parental do terapeuta, seja colaborativo também, peça a opinião do co-líder. Aqui eles dão uma sugestão, uma orientação de vocês terem aí pelo menos 8 participantes no grupo, no mínimo 6 participantes, tá? Mas quando tiver 8 participantes, terem 2 terapeutas, então um terapeuta e um co-líder. E se você for um terapeuta mais experiente, você pode comandar esse grupo aí com 6 pessoas, mas a recomendação é de ter mais de um terapeuta. E aí, então, seja colaborativo. O terapeuta converse aí com o co-líder ou com os membros do grupo. Então, se vocês precisarem tomar algum tipo de decisão, tome essa decisão em colaboração, que é ok, o que nós queremos decidir sobre isso. Tenha paciência para permitir o processo afetivo ou dar tempo ao paciente para considerar uma resposta. Então, sempre que alguém colocar algo ali, tenha paciência para esperar que essa pessoa elabore aquilo que foi dito. Use um estilo de terapeuta de apoio. Então, seja um líder de torcida, né? Seja interativo para o grupo como um todo. Atenda ao nível geral de angústia, então utilize exercícios para reduzir o sofrimento. Permita o uso de espaço e tempo extra para regular o sofrimento, então, se for necessário, dar algum tipo de espaçamento. Dê tempo suficiente para que os membros do grupo respondam às perguntas, mas não tanto que isso acabe aumentando a angústia. Então, as autoras reforçam aqui que uma das particularidades que a gente viu no capítulo 3, quem pode participar desse grupo, quem são? São pessoas que têm alguma característica, algum traço de transtorno de personalidade. Então, uma das características é que essas pessoas, elas tenham um perfil de ficarem mais incomodadas com o silêncio. Então, tomar cuidado, equilibrar e não deixar muito tempo no silêncio vazio, mas também não falar demais, tá? Tem que ter essa dosagem aí com relação à comunicação. Use exemplos de use exemplos de sessões anteriores para ilustrar conceitos, mas sempre peça autorização do participante para poder utilizar algum exemplo. Faça com que os pacientes verbalizem o que é diferente agora e o que estão fazendo de diferente para produzir um resultado melhor. Reflita testes de realidade precisos em resposta a percepções distorcidas, mas não questione seus sentimentos. Comunique a aceitação e valorização de sua pessoa e questione o comportamento disfuncional, se aquele comportamento ele realmente está atendendo às necessidades emocionais. Então, sempre a gente vai separar aqui a pessoa do comportamento, tá? Puxe seus pontos fortes e reconheça suas realizações e contribuições para o grupo. Quarto bloco de dicas vai ser sobre construir a família, porque eles falam, né, no capítulo 3 também, que a importância do grupo ser uma família no qual os participantes vão se sentir pertencentes. Então, o que eu posso fazer para facilitar a coesão desse grupo?
trazer algumas informações pessoais sobre os membros, em forma de material didático, para que eles se sintam engajados e para que você esteja interessado neles, né? Faça um resumo. Por exemplo, então, Paula e Cris apresentam um modo protetor desligado que congela, enquanto Ana e Suzy muitas vezes usam um modo protetor zangado, e Fernanda um protetor evitativo, como estilo habitual de enfrentamento. Será que eu entendi bem? É isso mesmo? Isso facilita a coesão, desenvolver coesão entre o grupo. Puxe-os, né? Puxe os participantes através de exemplos de suas experiências que foram compartilhadas com o grupo, então sempre peça permissão, ou caso você tenha acesso a alguma experiência que foi compartilhada na sessão individual, se você tiver autorização, você pode compartilhar também, usar isso como exemplo, fica mais rico, tá? Então, você pode pedir essa autorização, né, Fran? Estaria tudo bem para você eu compartilhar um pouco sobre o grupo, com o grupo, sobre a sua experiência que relacionada ao que fulano falou, né? Atraia-os com perguntas relacionadas, por exemplo, algum de vocês sentiu isso? Fique atento aos comportamentos não verbais. Observe atentamente se alguém, enquanto você fala, ou alguém dá algum tipo de exemplo, se alguém assente com veemência com a cabeça, e aí você pode voltar, né? Por exemplo, Paula, eu lembro que você estava acenando a cabeça quando a gente falou sobre o quão inútil o parental punitível pode ser e pode fazer uma criança se sentir. É, e você também, fulano, eu vi que você respondeu, né, com a cabeça, você acenou. Vocês dois experimentaram isso? Passou alguma coisa pela cabeça de vocês? Então, fique atento a todos os sinais que os membros do grupo emitem aí um comportamento não verbal. Quinto bloco de dicas é sobre o estilo geral do terapeuta. Tenha um objetivo, mas seja flexível sobre o seu plano para a sessão. Então, trabalhe com a oportunidade, com a experiência que surgir ali naquele momento. Mantenha-se ativo e pronto para discutir. O silêncio de média duração, mesmo que curto, ele geralmente leva a modos de enfrentamento desadaptativos devido à ansiedade ou sentimentos de abandono. No entanto, não tenha falas longas. Se o seu grupo não estiver respondendo aos seus esforços, pare e resolva o processo com algo como uma verificação de modo. Isso pode ser tão simples quanto: estou sentindo muito desapego ou um desligamento ao apresentar essa questão. O que será que está acontecendo com essas pessoas? Proponha discussões, não deixe que silêncios vazios continuem. Tenha sempre algo para ir, como um tópico, uma pergunta ou exercício. Por isso que a sessão, ela é planejada, ela é estruturada, mas para você lançar mão disso, caso tenha esses momentos de ficar muito silêncio. Participe intensamente, então fique conectado, faça contato visual, acene com a cabeça, use comportamentos não verbais. Se for necessário, incline-se para a frente, faça gestos como abrir os braços, né? Então, gesticule bastante quando for necessário, né? Convite, faça convites em vez de empurrar uma pessoa para poder participar. Então, vá moldando o envolvimento das pessoas e, no início, permita que elas passem a sua fala, se elas não quiserem ou não se sentirem à vontade para falar alguma coisa sobre a sua experiência. Transmita interesse através de falas, né? Você poderia nos contar um pouco mais sobre como foi para você? Evite rotular seus sentimentos, ajude-os a descobrir os seus próprios sentimentos, as próprias emoções. Ao invés de falar, olha, eu identifiquei que você sentiu raiva, questione-o, como você se sentiu, que nome você daria para essa emoção que você experimentou agora. Use autorrevelação seletiva de experiências de modo. Isso nos faz parecer humanos e geralmente leva a uma maior disposição por parte do paciente em ser vulnerável. E equilibre a atenção aí a cada membro, né? Seja como um pai justo o máximo que você puder. E o sexto e o último bloco de dicas é: tenha em mente sempre as intervenções básicas da terapia do esquema. Esteja sempre ciente dos modos e atenda às necessidades subjacentes. Seja solidário e aceite, acolha a criança vulnerável.
Permita que a criança zangada ventile a sua raiva e se sinta ouvida. Estabeleça limites para o modo criança impulsivo. Confronte empaticamente os modos de enfrentamento. Se os modos provocador-ataque e o protetor zangado aparecerem e interferirem muito no funcionamento do grupo ou dos integrantes, você deve definir limites imediatamente, tá? Principalmente se isso trouxer efeito negativo sobre as outras pessoas e como são modos que, né, provocador-ataque, ele vai ser direcionado para uma outra pessoa, você deve dar limite para ele. Dê limite também para os modos parentais disfuncionais. E aqui é uma dica legal para a gente também trabalhar, mesmo quando a gente está com o paciente individualmente, que é identifique o modo e faça uma separação, né? Fale como se, olha, essa é uma parte de você que não é você, não é você o paciente, né, por completo, ao invés de você se referir a como esse aspecto é um aspecto negativo do seu modo parental. Faça só apenas uma separação. Esse não é você, tá? Bom, eles trazem aqui alguns outros tópicos que se eu vou ler aqui quais são esses tópicos, ele acaba destrinchando um pouquinho mais no livro. Se você for trabalhar com o grupo e você tiver curiosidade, Carol, me interessei mais por este tópico que você trouxe lá, eu posso compartilhar com vocês, mas eu já adianto aqui que é um livro bem mais prático. Ele traz um roteiro e tópicos que podem ser trabalhados, e eu vou trazer algumas situações que podem surgir no trabalho de grupo. Então, se você quer trabalhar com grupo, a dica que eu dou é adquira o livro. Realmente você vai precisar ler o livro na íntegra, porque tem muita coisa, tem muito material rico, né? Até o capítulo 3 a gente viu aqui que não trouxe muitas novidades, mas do capítulo 4 em diante ele já traz muita contribuição para quem for trabalhar com grupo especialmente, e algumas dicas a gente pode utilizar aí para o atendimento individual também, tá? Então, quais são os tópicos que ele acaba trabalhando aqui e que eu não vou me adentrar, me alongar muito? E que é importante a gente ter em mente aí aqui, no trabalho, são dois terapeutas, o recomendado, e que um terapeuta ele vai focar no grupo como um todo, enquanto o outro terapeuta, o coterapeuta, desculpa, gente. Um trabalho foca no grupo como um todo, que é o coterapeuta, então ele tem que ficar atento a todos os participantes do grupo, e tem o terapeuta líder, que é aquele que vai liderar a sessão de trabalho, tá? Ele traz um tópico também aqui de como lidar com o conflito de necessidades, como driblar caso surjam conflitos entre os membros do grupo, o que que você pode fazer. Eles chamam atenção aqui para aprender a dividir a história em pequenos fragmentos ou por modos, que pode ser que em alguns momentos tenha participantes que queiram trazer demais sobre a sua história de vida, e você vai tomar um cuidado de cortar essa pessoa, de dar um limite, e realmente para ela trazer pequenos fragmentos. Ou você vai nomear isso como um tipo de modo, tá? Não deixar isso se estender. Por quê? Porque algumas questões muito individuais, elas vão ser trabalhadas nas sessões individuais. E aí, inclusive, é uma das recomendações que eles dão. A proposta desse manual é que sejam feitas aí 42 sessões e que você tenha 12 sessões individuais. Você pode fazer uma sessão individual por semana, intercalando entre as sessões em grupo, ou você pode sugerir, né, como se os membros do grupo tivessem 12 fichas, 12 créditos para usarem essas sessões quando eles precisarem, tá? E aí é isso. Se tem alguma questão que eu identifico ali que um participante quer trazer muito para o grupo, eu dou um limite para aquilo e falo, olha, que tal você trabalhar isso na sua sessão individual, tá bom? Ele traz um tópico também, assim, de, né, de como lidar, como que os terapeutas podem lidar aí com os participantes que trouxerem memórias intensas, flashbacks e dissociação. Como trabalhar também a reparação limitada para a criança vulnerável e as atribuições da terapia, que são os exercícios de casa, né? De como fazer, de como que eu vou modelar, como que eu vou instruir, como que eu vou, né, modelar principalmente participantes que contribuem mais, participantes que não fazem as tarefas de casa, planos de ação. Então, como que eu vou trabalhar isso? Então, ele destrincha aqui nesse capítulo também, tá? Bom, e aí
nós vamos para o segundo tópico desse capítulo, que é sobre a sessão de boas-vindas. Como eu disse aqui, ele vai destrinchar cada sessão, por isso que é interessante ter o livro, se você for trabalhar com terapia de grupo. Ele traz aqui o que que você pode falar no início da sessão, e ele traz, inclusive, o roteiro, né, do que você vai dizer para os exercícios que são propostos nessa primeira sessão de boas-vindas. Eu confesso que eu fiquei meio assim, como trabalhar tantas coisas, tantas dinâmicas nessa primeira sessão, porque a sugestão é que seja uma sessão de 50 a 60 minutos. Mas eu acredito que é uma sessão que você vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque tem algumas dinâmicas aqui que você vai trabalhar, mas justamente para ir quebrando aquele gelo inicial aí entre os membros. Eu vou trazer quais foram as dinâmicas que são sugeridas e uma eu vou até fazer aqui com vocês, tá? Eu optei por fazer uma prática de um exercício e a outra eu vou traduzir para vocês e vou compartilhar no material complementar, tá bem? Bom, essa primeira sessão, então, o que que eles trazem de dinâmica aqui que o terapeuta pode fazer com os participantes? Provavelmente você, se você trabalha muito com o grupo, você já deve ter ouvido falar, ou você já até utilizou essa dinâmica, que é a do rolo de lã. Então, o terapeuta começa se apresentando, então ele vai falar o nome dele e a localidade dele, né, de onde que ele é, que isso para poder quebrar um gelo e vai segurar o rolo de lã e vai passar para cada um, para que cada um se apresente. Então, inicialmente é feita a apresentação com esse rolo de lã e você vai fazer uma reflexão sobre esse desenho, essa interconexão que é feita entre os fios, né, de lã. E depois, num segundo momento, você vai pedir para cada participante dizer uma palavra daquilo que ele quer que o grupo represente para ele. Então, por exemplo, confiança, segurança, né? Para realmente ir trabalhando a coesão, esse senso de pertencimento do grupo. E um terceiro momento dessa dinâmica vai ser você desenvolver, criar um objeto transicional que vai representar ali você dentro daquele grupo. Pode ser, primeiro, elas dão uma sugestão de você cortar a lã, cada pedacinho, então cada um leva um pedacinho que vai representar você, mas de onde que você vem, que é daquele grupo que você faz parte, né? Que a gente vai seguir com um trabalho aí longo e para manter esse objeto ligando ao trabalho de grupo, ou você pode dar um objeto também para cada um deles, tá? Então, tem essas sugestões e tem algumas outras variações também aqui que elas sugerem, como desenhos também, tirar fotos, mas a ideia é ter algo que conecte, que fora das sessões você tenha algo que te conecte ao grupo, tá? Um outro exercício que é feito aqui nessa primeira sessão de boas-vindas é a introdução ao exercício de imagem, tá? E, na verdade, eu vou traduzir as duas. Eu não vou fazer uma aqui, não. Eu ia fazer uma aqui, mas vai ficar extensa a aula. Eu vou mandar para vocês esses dois exercícios, vou explicar rapidinho aqui como é que funciona e vocês vão ter acesso na íntegra, tá? Se vocês quiserem utilizar, e isso serve tanto para o trabalho em grupo quanto para o atendimento individual. A ideia é que nessa primeira sessão tem um exercício que chama, deixa eu olhar aqui como é que é a visita à sorveteria, que você vai dizer que você recebeu, vou tentar simular aqui, ó. Vou propor para vocês um exercício, a gente vai fazer um exercício, eu vou narrar uma história e enquanto eu conto essa história para você, eu quero te pedir para você poder ficar de olhos fechados enquanto você me escuta contar essa história. Se você não se sentir confortável em fechar os olhos, você pode olhar para baixo ou você pode escolher um ponto para deixar o seu olhar fixo. E aí, o terapeuta vai contar a história. Qual que é a história? Ele ganhou um sorteio, recebeu no e-mail dele, que ele ganhou um prêmio para poder ir numa sorveteria. Ele pode levar 10 pessoas, que ele vai levar todos que estão ali na sala para essa sorveteria.
Então, eu chego lá na sorveteria e eu escolho o meu sorvete. E aí ele vai descrever qual que é o sorvete dele. Então, eu escolho uma casquinha com... Deixa eu ver qual que eu escolheria. Aí eu coloco uma bola de coco, depois eu coloco uma bola de creme, de milho. Aí eu coloco uma calda de chocolate, coloco M&M's por cima, coloco castanha de caju e escolhi o meu sorvete. Agora eu vou né? Vou aproveitar o meu sorvete aqui. E eu quero que você agora escolha o seu sorvete. E aí você vai dar um tempo para cada um pensar no sorvete, montar o seu sorvete. E pronto, cada um agora a gente pode abrir os olhos. E aí é isso, você fez um exercício de imagem. Então a gente pode usar esse exercício para poder quebrar o gelo aí com pacientes que às vezes estão mais resistentes ou que têm dificuldade, às vezes, né? Se deparalhar, fazer exercícios de imagem, eu não sei fazer exercícios de imagem na sessão individual, você pode usar esse exercício também com o paciente no atendimento individual. E depois de trabalhar esse exercício para dar essa quebra aí e as pessoas realmente verem, olha, você conseguiu, você fez um exercício de imagem, veja como é que ele é feito, você vai trabalhar na própria sessão de boas-vindas, fazer o exercício da bolha segura. A bolha segura vai ser um comando também, você vai pedir para fechar os olhos, vai imaginar uma bolha. Nós todos estamos dentro dessa bolha, nós estamos seguros dentro dessa bolha. Ninguém vai nos atacar aqui, ninguém vai nos agredir. Nossos pais não podem acessar este lugar. Este é um lugar só nosso e é, é um lugar de paz, é um lugar de segurança. Então, ai, gente, peraí, cabelo aqui. Vai ser um lugar, então, de segurança também, vai ter essa prática. Então, vocês percebem, assim, que são várias experiências feitas numa primeira sessão de boas-vindas e que você tem que dar um tempo para as pessoas falarem. Então, eu fico imaginando que 60 minutos é pouco tempo. Mas é isso. Ele traz aqui também uma segunda técnica da bolha que eu posso traduzir também, compartilhar com vocês. E para essa primeira sessão de boas-vindas, é isso que vai ser trabalhado, tá bem? Então, só reforçando como que a gente vai trabalhar esse capítulo 4 em 3 partes. Essa foi a primeira parte. A gente viu algumas dicas gerais aí de conduta, de como que o terapeuta deve conduzir o trabalho em grupo. A gente viu também a sessão de boas-vindas e nas próximas aulas a gente vai ver as sessões de gerenciamento dos modos, de conscientização dos modos, o roteiro. Eu vou tentar trazer o que der, o máximo que eu conseguir compartilhar com vocês. O que não der, eu trago em forma de tópicos. E se ficarem dúvidas, vocês falam, Carol, você comentou que esse tópico tinha um texto mais detalhado, me manda, que aí eu te mando. Vamos fazer assim, combinado? É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.